é com uma emoção muito grande, porque discutir democracia, discutir comunidade, discutir tolerância e discutir uma palavra que eu acho que é sinônimo, que poderia, você pode chamar ele de Aires Brito, de Carlos Aires Brito, mas também pode chamar de doutor Fraternidade. E aí eu passo a palavra para o doutor Fraternidade. Também muito preocupado com o Brasil, todos nós estamos muito preocupados, porque, como diria Caetano Veloso, naquela música Desde que o Samba é Samba, é uma passagem, tudo demorando em ser tão ruim. Está tudo demorando em ser tão ruim. Péricles foi administrador e filósofo grego, ateniense mais especificamente, à época se fazia a separação. Nasceu no ano de 495 a.C., e ele dizia, o indivíduo que bate no peito e se orgulha, né, e fica dizendo que o que lhe cabe é cuidar da sua família e dos seus negócios, Péricles dizia, não é apenas o indivíduo que se regozija de cuidar da sua família e dos seus negócios. É um inútil, porque não reserva uma parte do seu tempo para cuidar da coletividade. E ele deu, pessoalmente, um exemplo tão bonito de devoção à causa pública, de identidade com o coletivo. Ele se interessava por tudo que era de todos, sem deixar de cuidar de si, dos seus familiares, dos seus amigos. Há espaço para tudo. Que lá, à época de Péricles, o cidadão grego dizia assim, eu não participo porque sou livre. Eu sou livre porque participo da vida coletiva. Por exemplo, nós estamos participando aqui desse debate. Nós somos livres porque estamos aqui, voluntariamente, participando de um debate que tem a ver com essa situação gravíssima que atravessa o país. Agora, eu confesso que, ouvindo Favete e ouvindo Rodrigo, eu fiquei aturdido. Eu trouxe umas coisas para falar, mas como? Eu vou ter que me adaptar, não é, a essa senda muito bem aberta por eles, trilhada por eles, brilhantemente. E vou tentar dizer o seguinte. Bem, é sempre bom começar pela Constituição, né? A meta é a fonte. A Constituição, Favete disse isso muito bem, ela instituiu um tipo de direito que ela mesma chama de ordem jurídica, artigo 127, cabeça, para enfatizar a ideia de ordem, de casa arrumada, não de barafunda, não de caos. E ela tanto fala a Constituição de ordem. A ordem é, por exemplo, uma das finalidades, uma das funções das Forças Armadas. A Constituição diz, no artigo 5º, 44, que é crime inafiançável, crime imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares, não é, contra a ordem constitucional e contra o regime democrático. A Constituição fala de ordem pública no artigo 144, fala de ordem econômica no artigo 170, fala de ordem social no artigo 173. Então, ela instituiu, Favete, você está certo, um direito comprometido com a ideia de ordem, porém, sob a garantia do Estado. Até porque essa ordem jurídica é personalizada no Estado. O Estado é a personalização, personificação de uma ordem jurídica. Existe a ordem jurídica objetivamente, criada pela Constituição, inaugurada por ela, a Constituição originária, e existe a pessoa jurídica do Estado, também o Estado fundado, não é, criado pela Constituição. A Constituição é uma espécie de carta-mãe, eu prefiro chamar de carta-mãe, mais até do que carta magna, porque ela parteja, quando promulgada, a um só tempo, a ordem jurídica objetivamente e o Estado subjetivamente. Não é? Mas é uma mãe que não emancipa nenhum dos dois filhos. Vejam as cláusulas pétreas. A Constituição reconduz a ordem jurídica a ela e reconduz o Estado a ela. Ela é uma mãe que não emancipa os filhos assim de todo, não. E faz bem, até porque o direito, objetivamente, o direito se caracteriza pela coercibilidade, pelo emprego da força,
ele é heterônomo, ele é cogente, é imperativo, obriga. E o Estado é tão poderoso que é sinônimo de poder público. É o poder, ele instaura, o Estado, relações verticais, relações jurídicas de autoridade. Ele instaura, por exemplo, um tributo, uma desapropriação, ele instaura a relação jurídica por si mesmo, não é? Unilateralmente. Nós somos obrigados a entrar na relação jurídica na marra, na força, e o Estado, além de instaurar relações jurídicas unilateralmente, comparece a elas por cima. Não é? Direito público é exatamente isso. Significa esse acervo de relações jurídicas instituídas pelo Estado unilateralmente, ele está em posição de superioridade, não é? De domínio. Domínio de um lado, sujeição de outro. Então, é isso mesmo, Favete. Tanto que, olha, a Constituição é democrática, fala de tudo, mas quando chega no título de número 5, que vai cuidar da defesa do Estado e das instituições democráticas, ali naquele título de número 5, vai cuidar das Forças Armadas, defesa, estado de sítio, não é? Estado de defesa, estado de sítio, Forças Armadas e os órgãos de segurança pública. Olha, o fecho da Constituição é na base do, olha, eu tenho, quem garante o direito, mano militare, não é? É esse bloco institucional, Forças Armadas e a polícia e os órgãos de segurança pública, divididos em Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar dos Estados, corpos militares de bombeiros, não é? Polícia Civil, elas dirigidas às polícias civis por delegados de polícia. Então, o discurso constitucional confirma, é o discurso da força. Agora, é uma democracia. Se abrirmos a Constituição, o preâmbulo vai dizer: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para... Aí vem o que interessa. Para o quê? Para instituir um Estado democrático. A democracia é o princípio dos princípios. Os valores estão para a filosofia, assim como os bons costumes estão para a moral, e os princípios estão para o direito. O princípio síntese é a democracia. O princípio continente de que tudo mais é conteúdo é a democracia. E, institucionalmente, é uma democracia de dois conteúdos: república, federação, nessa ordem. Os Estados Unidos são uma federação republicana. Nós somos uma república federativa. São as duas instituições que servem de conteúdo para esse continente chamado democracia. Mas, no preâmbulo mesmo, Favete e Rodrigo, está dito, não é, que essa democracia, a serviço, destinada a garantir direitos individuais e sociais, e vem princípios específicos, são 6, desenvolvimento, bem-estar, justiça, segurança, liberdade e igualdade, tudo isso se destina a criar uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. E quando a sociedade é pluralista, fraterna e sem preconceitos, já não é sociedade, é comunidade, de comum unidade. A diferença entre sociedade e comunidade é a mesma entre casa e lar. Alguém já viu na porta de uma residência, vende-se este lar? Ou alguém já viu assim, casa, doce, casa? É lar, doce, lar. Não é? Porque o lar é comunidade, de comum unidade, comum unidade. São pessoas que estão ali subjetivamente agregadas, né, a uma congregação, subjetivamente congregadas, mas em torno de valores que servem de liga, de agregação, de elo de pertencimento. Você pertence a uma família, porque você tem admiração pelos respectivos membros e tem bem-querer pelos respectivos membros.
essa comunidade de nome família, assim fincada nessas duas vigas originárias, bem-querer e admiração. Essa comunidade naturalmente vai gerando, criando outras virtudes, pedagogia das virtudes. Aqui está um especialista, Ulisses, inspirador de todos nós. Aí, que valores são esses? Que virtudes são essas que vão surgindo, emergindo, eclodindo, não é, no âmbito de uma comunidade lastreada, não é, no afeto e no bem-querer? Tolerância, compreensão. Quando a compreensão chega antes, chega primeiro, quando a compreensão chega primeiro, o problema acusa o golpe, não é? O problema se apequena quando a compreensão chega antes. Paciência. É o exercício da paciência numa família, da tolerância, da solidariedade, da compreensão. Então, quando a sociedade também passa a se identificar, não é, como uma comunidade, ela deixa de ser uma coisa mecânica, episódica, ocasional, meramente física do ponto de vista da contiguidade, e passa a ser algo orgânico, afetivo. A democracia é que transforma uma sociedade numa comunidade. Quando a gente vai para o artigo 1º da Constituição, sai do preâmbulo e entra no corpo de dispositivos da Constituição, no mundo das normas, propriamente, constitucionais, aí vai encontrar artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e vem o que mais interessa. Constitui-se em Estado democrático. Olha a democracia de novo, artigo 1º. Mas não é um Estado democrático qualquer, é um Estado democrático de direito. É um Estado que tem o seu direito positivo, pós-Constituição, elaborado democraticamente, ou pelo povo diretamente, convenhamos, plebiscito, referendo, iniciativa popular, ou pelo Congresso Nacional. Tudo isso é confirmado pelos incisos, pelo parágrafo único. O parágrafo único diz: todo poder político, todo poder estatal, todo poder de instaurar relações verticais entre pessoas, relações de autoridade, todo poder emana do povo, vem do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, portanto, diretamente, aliás, indiretamente, ou diretamente. Não é? Aí vem o voto, artigo 14, o voto, o sufrágio, o voto, plebiscito, o referendo, iniciativa popular. Então, nós temos duas modalidades de democracia na Constituição. Melhor dizendo, a indireta ou representativa, que é a congressual, ou a direta ou participativa. Voto, referendo, iniciativa popular, plebiscito. Porque, quando a Constituição foi redigida, não havia rede mundial de computadores. Computadores existiam, mas a web, propriamente dita, essa rede, essa internetização do planeta não existia. A Constituição não trabalhou com a internet. E o fato é que, vocês dois estão dando a notícia certa, a internet, ao que parece, está plasmando um terceiro tipo de democracia. É a democracia em rede, a democracia digital, a democracia transversal, no seguinte sentido: as pessoas hoje se comunicam, né, difusamente, todas as pessoas do planeta, difusamente. Muito bem, o espectro subjetivo da maior amplitude. Subjetivamente, é uma democracia, é uma comunicação difusa. Espacialmente, é esparsa pelo planeta inteiro, não se concentra aqui e ali. Tem a máxima latitude, não é, geográfica. E, temporalmente, é instantânea, é imediata, é online, é em tempo real, é em tempo real. Olhe que empoderamento da sociedade mundial contemporânea.
que se comunica, assim, geograficamente, pelo modo mais espaço possível, subjetivamente pelo modo mais difuso possível e temporalmente pelo modo mais instantâneo possível. Não será uma terceira modalidade de democracia universal, que rompe as fronteiras de qualquer país, o povo do mundo inteiro, a um só tempo. E agora, diz a Constituição, para confirmar isso, que os dois primeiros fundamentos da República são a soberania e ali a soberania popular. Artigo 1º, inciso número 1. Cidadania, qualidade do cidadão. Cidadão é o habitante da cidade e Estado. É aquele que se interessa por tudo que é de todos. É militante das causas coletivas. Esse é o cidadão. O cidadão é que se inteira das coisas, sobretudo das coisas do poder ou que influenciam a qualidade de vida da polis, para, num segundo momento, deliberar. O cidadão precede o soberano. O soberano é o que delibera por último. O soberano vem de super omnia. Soberania vem de super omnia, que está acima de tudo, que está acima de todos. Por exemplo, o voto popular. Mas você vota como soberano depois de exercitar a sua cidadania, inteirando-se das coisas, sabendo da vida pregressa dos candidatos. Vida pregressa, artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, não é vida futura, é vida passada. E a Constituição fala de vida pregressa dos candidatos, assim mesmo, vida pregressa dos candidatos. Porque candidato é cândido, é puro, é limpo, eticamente. Olha como as coisas se encaixam, né? Quando você sai do campo da apresentação de si mesmo, campo da sua individualidade, não é, Siqueira, Carlos? E passa para o campo da representação de toda uma coletividade, é diferente. A Constituição exige condições de elegibilidade, não é? Causas de inelegibilidade, condições de elegibilidade, porque não é compatível com o significado e o sentido da Constituição na matéria que um indivíduo que desfile pela passarela quase inteira do Código Penal ou da lei de improbidade administrativa se meta a representar o povo. Isso é um assinte. É um assinte. Candidatura vem de candura, pureza, limpeza ética. A Constituição é uma maravilha, trabalha muito bem com as palavras. Licitação, está lá na Constituição, artigo 37, inciso 21, licitação significa lícita ação. Partido político, partido é parte, fração, parcela de opinião pública. Opinião filosófico-política ou ideológica. É essa fração, essa parcela, que deve financiar os partidos, custear os partidos, não é? Bancar as despesas dos partidos. O fundo público é para ajudar o partido, em aproximativa condição de igualdade, disputar uma eleição. Mas não é para ninguém se profissionalizar no partido, não. Quando um parlamentar se profissionaliza no Congresso Nacional, por exemplo, esquecendo que cargo eletivo é serviço, não é profissão, quando ele faz das suas sucessivas reeleições, não é? Um ganha-pão, um meio de vida, deixa de ser razão de viver o exercício do cargo. Quem faz do exercício do cargo eletivo meio de vida, já não faz desse cargo razão de viver. Então, democracia é camisa 10. É camisa 10 porque a gente sabe que, numa linguagem de futebol, a partir de Pelé, de Maradona, de Zico, o camisa 10 tem uma habilidade em comum, é o super craque, não é? Ele habilita os outros jogadores a ficar na porta do gol, com toda facilidade para concretizar esse gol. E quando a democracia coloca na porta do gol da história o desenvolvimento, a liberdade, a igualdade,
a impessoalidade, a moralidade, quando esses princípios, não é, servidos pela democracia se efetivam, não é, sob a forma de gol, a gente diz, olha, é um gol de dupla autoria. É um gol do desenvolvimento, é um gol da liberdade, é um gol da igualdade, é um gol da impessoalidade, é um gol da moralidade, é um gol da transparência e, ao mesmo tempo, é um gol da democracia. A democracia é serviente dos outros princípios, mas ela é também artilheira. A cada gol do desenvolvimento, um gol da democracia. É por isso que a democracia é o regime dos regimes. E não tem alternativa, não há. Diante da democracia não é pegar ou largar, porque não há substituto regime de organização do Estado, de estruturação da sociedade, do governo, da administração pública, que se compare à democracia. Diante da democracia, o nosso juízo é pegar ou pegar, não é pegar ou largar. Tem que dar certo a democracia. Não pode deixar de dar certo. É o governo, segundo Lincoln, e a nossa Constituição confirma o conceito de Lincoln. A nossa democracia é o governo do povo, como fonte de investidura nos cargos eletivos. Daí se falar, eu falo muito em pia batismal do voto. Quem é ungido pela pia ou na pia batismal do voto tem toda a legitimidade para se investir nos cargos eletivos. Então, é o governo do povo, pelo povo, porque é exercido ou diretamente pelo povo ou indiretamente pelo parlamento, também pelas chefias do Poder Executivo, também. E para o povo. Aí vem a ideia de justiça social, por exemplo, que é a prioridade das prioridades. Santo Agostinho dizia, sem um mínimo de bem-estar material, não se pode sequer servir a Deus. E Djavan, gênio da música brasileira, letrista, poeta, instrumentista, intérprete, arranjador, tudo do mesmo time da ingenialidade de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque. Djavan disse, João Bosco, disse, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, porque desemprego é uma dor que trinca o osso da alma. E nós estamos com 14 milhões de desempregados. E o que diz a Constituição? Artigo 1º, inciso 4º, dignidade da pessoa humana, que é servida por princípios políticos, princípios liberais, não é? Liberdade, igualdade, propriedade, segurança, por princípios de justiça, direitos sociais, retratado, consubstanciados os princípios em direitos sociais, direitos fraternais, como, por exemplo, os que assistem aos segmentos das mulheres, dos negros, dos índios, dos homossexuais, dos deficientes físicos, dos idosos, direitos fraternais, direitos sociais, direitos liberais, direitos políticos. A democracia tem compromisso, não é, visceral, por definição, em possibilitar a criação de um direito não só não é, elaborado por quem veio do povo, mas para o povo. O direito tem que ser, como o seu nome já diz, direito é o contrário do quê? O que é uma coisa direita? O que é direito? Olha, também já se autoexplica. Além de ordem, o direito é uma ordem racional da conduta humana, de estruturação do Estado e da sociedade, de outorga de competências, o direito é isso, mas é também uma ordem justa. A palavra justiça vem de jus, a palavra direito vem de jus. Jus, substantivo ou prefixo, tanto significa direito, ubi societas ibi jus, ibi jus ubi societas. Onde houver direito, haverá Estado, haverá sociedade. Onde houver sociedade, haverá direito. E de justiça. O direito, em última análise, existe para a realização da justiça, principalmente a justiça social. Artigo 170, ordem econômica. Produção de bens e riquezas e serviços para um mercado. Diz a Constituição, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na dignidade da pessoa humana,
tem por fim assegurar a todos existência digna, existência materialmente digna, patrimônio, renda, emprego, e diz, conforme os ditames da justiça social. E os seguintes princípios, e dentre esses princípios, encurtamento das distâncias regionais e sociais, função social da propriedade, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, busca do pleno emprego. Não existe a ordem econômica de um lado e esses princípios do outro, não é isso. Só há a ordem econômica normativamente considerada aqui, constitucionalmente, se elementarizada por esses princípios. Esses princípios compõem, são da estrutura identitária da ordem econômica. No Brasil não existe normativamente capitalismo, é capitalismo social. No Brasil não existe, singelamente, economia de mercado. Isso os economistas que dizem isso. No Brasil existe uma economia social de mercado, porque assim está na Constituição. O nosso desafio é fazer da melhor normatividade, da mais civilizada normatividade constitucional, da mais humanística, da mais democrática, uma experiência. O nosso desafio é sair da melhor normatividade para a melhor experiência. Nós somos um país primeiro-mundista em alguma coisa. Em que é que o Brasil é primeiro-mundista? Na sua Constituição, no seu direito constitucional. Imbatível, insuperável. Isso é meio caminho andado, né? Isso aqui é uma Bíblia jurídica. Se nós rezarmos por essa Bíblia, vamos professar o credo político da democracia. E aí faremos o que está aqui no artigo 3º, inciso de número 1, construir uma sociedade livre, justa, socialmente, e solidária, ou seja, fraterna, altruística, comunitária. Porém, o Brasil, se tem essa Constituição de que pode se orgulhar, o Brasil tem uma história ruinzinha, de colonização, de ocupação do seu território, institucionalmente falando. Eu vou terminar dizendo o seguinte, comparando. Tangidos por dissidências religiosas, ingleses migraram da Inglaterra para a América do Norte, com o objetivo de, na América do Norte, fundar uma nova pátria, cortar, cesse, rente o cordão umbilical político-jurídico com a Inglaterra. Então, eles chegaram lá, esses dissidentes religiosos da seita chamada de Quakers, né, protestante, eles chegaram lá e fizeram tudo certo. Criaram instituições. A vida social só pode gravitar em torno de instituições e não de pessoas, e não fulanizadamente, em torno de Beltrano, Cicrano, Fulano. Esse personalismo infelicita a vida brasileira. Rui Barbosa uma vez disse, salvação sim, salvadores não. Olha que percepção aguda das coisas. E depois dele, Brecht, o poeta, o dramaturgo, o pensador, o filósofo, escritor alemão, disse, triste de um povo que precisa de heróis, que precisa de fulano, beltrano, cicrano, que precisa de compadrio, desse chiclete psicológico, não é desse viver sob a aba do paletó de alguém, de um líder. Daí florianismo, getulismo, carlismo, esses ismos que infelicitam a nossa vida, apequenam a nossa vida, predam as nossas instituições. Os nossos líderes são predadores institucionais. Eles não sabem trabalhar senão roubando a cena das instituições, com o agravante de que são craques, camisa 10, na coxia, nas relações de bastidor, de camarim, de coxia por trás das cortinas, fazendo esses conchavos, esses conluios, e muda de partido. O sujeito muda de partido como muda de camisa, e a cada eleição é um grupo que se forma, é um personalismo. Narciso acha feio o que não é espelho.
Lá na América do Norte, não, eles criaram as instituições, igrejas, famílias, partidos, empresas, e, por desdobramento, atualizadamente, sindicatos, 1000 associações profissionais, não é? ONGs, tudo lá é institucional. Aí o Brasil foi colonizado, ocupado geograficamente, geopoliticamente, não é? Por uma política reinol do Reino de Portugal, por uma política chamada de capitanias hereditárias. Os Estados Unidos, não. A entrega de grandes extensões de terra para exploração econômica, ocupação humana, exercício do poder político e do poder de polícia por pessoas nominalmente indicadas pela coroa portuguesa. Aí vem a origem do latifúndio, vem a origem da monocultura, da mão de obra escrava, por causa das capitanias hereditárias, instituídas no Brasil em 1532. Olha, eram capitanias, grandes extensões de terra, maiores do que os países da Europa, em linhas gerais. Não eram entregues a título vitalício, não, era pior. Era hereditário. Passando de pai para filho, para neto, bisneto. Olha o nepotismo aí, olha a raiz do nepotismo aí. Nepotismo é confundir tomar posse no cargo com tomar posse do cargo. Isso, gerações, isso gerou o patrimonialismo. Patrimonialismo é esse nome horroroso, feio, terrífico, que responde praticamente pelo grosso dos nossos males e que tem 3 conteúdos. Ele é um continente que tem 3 conteúdos. É o ovo de uma serpente de 3 cabeças. São os conteúdos dele, o patrimonialismo. Vou listar. Corrupção sistêmica, capilarizada, enquadrilhada, organizada, renitente. Corrupção. É degradar. Você vai para o dicionário, é putrefação, é corrupção. Desperdício irresponsável, desbragado de dinheiro público. Isso é outro conteúdo do patrimonialismo. E o terceiro conteúdo, corporativismo e espírito de corpo, que fez o Brasil quando proclamou sua independência. O pior possível. Os Estados Unidos proclamaram sua independência em 1776, nós só o fizemos em 1822. Mas eles fizeram sob a forma de república e de confederação, ou seja, republicanamente, o poder político desconcentrado, não é? Por órgãos do poder, 3 poderes harmônicos e independentes entre si. Desconcentração, né? Orgânica, propriamente dita, distribuição orgânica por órgãos independentes e harmônicos do poder político. E, geograficamente, eles fizeram a distribuição do poder por uma confederação. Depois, 11 anos depois, em 1788, né? 1789, eles fizeram a federação. Nós fizemos o quê? Em vez de república, monarquia, governo de um só, que durou de 1822 a 1888, não é isso? E 89. Sem falar que nós somos o último país da América a libertar os negros. E a forma de Estado foi unitária. Não foi federativa, nem confederativa, nem federativa. Foi unitária. Concentração do poder numa só pessoa político-geográfica. Fizemos tudo errado. Numa conversa de boêmios e de intelectuais e literatos, de que fez parte Carlos Drummond de Andrade, alguém perguntar assim, vocês vão ouvir a resposta. Carlos, você que é um intelectual, um homem sensível, um poeta, um literato, por que é que os péssimos costumes da colônia penetraram a monarquia e os péssimos costumes da monarquia penetraram a república? Ou prosseguiram na república? Aí Carlos Drummond, com aquela síntese dos poetas, disse, caiu a corte, não os cortesãos. Olha que coisa sensacional, que síntese feliz, não é? Bem, aí chegamos a esse estado de que falou Rodrigo, de que falou Favete.
Um Brasil odiento, um Brasil esgarçado, dividido, praticando burramente uma queda de braço, para não dizer um cabo de guerra, que significa um jogo de resultado antecipado, de soma antecipada. Soma zero. Ninguém vence. É o discurso do ódio, do sectarismo. Trajetória Saci, não é? Numa perna só. Ou numa perna, ou na outra perna. Visão caolha das coisas, monocular das coisas. Cada um dos lados procurando uma saída para chamar de sua. E ninguém busca uma saída para chamar de nossa, que está aqui nessa mesa redonda, de nome Constituição. É essa Constituição aqui, tem resposta para tudo. A gente quer sair da Constituição, quando a saída é pela Constituição. O Brasil não precisa de reforma constitucional. Chega de reforma constitucional. Há uns anos atrás, Carlos Veloso disse apropriadamente, ministro do Supremo, foi presidente da Casa, foi presidente do Eleitoral, jurista eminente, disse, olha, essa Constituição está sendo modificada não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes. O que fazer diante desse quadro? Como buscar o caminho do meio? Como buscar o caminho? Médios invirtos. Eu estava lendo Moisés, no ano de 1250 a.C., ele subiu ao Monte Sinai, celebrou com a divindade o pacto, uma aliança, recebeu a lei das 12 tábuas, os 10 mandamentos, desceu e falou para o povo hebreu e começou assim, não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Que coisa impressionante! 1250 anos antes de Cristo. Não buscareis outro caminho, né, senão, já no ano de 540 a.C., nasceu Heráclito, que morreu no ano de 480, e disse uma das frases mais célebres, mais fecundas, mais sábias, mais atuais de todos os tempos. Uma sentença oracular, disse Heráclito, o grego, fundador da escola jônica, aquele que disse tudo muda menos a mudança, só o impermanente é que é permanente, ninguém entra duas vezes nas águas de um mesmo rio. Esse iluminado, talvez o maior filósofo de todos os tempos, foi um pré-socrático e não foi superado por Sócrates, a meu juízo. Ele disse, na contraposição visível, a harmonia invisível. O médios invirtus da filosofia grega. Aí vem Einstein e diz, eu acredito em Deus, porém no Deus de Spinoza. Aí você vai a Spinoza. Spinoza disse, não acredito em um Deus responsável pelas ações humanas e respectivas consequências. Ou seja, atualizando a linguagem, Deus não tem nada a ver com Hitler, disse Spinoza. Deus está no ponto de equilíbrio das coisas, está no ponto de unidade. Aí vem Fernando Pessoa, sem citar Heráclito, sem citar Maomé, sem citar Spinoza, numa síntese felicíssima. Os artistas são assim, não é? E os místicos também. Eles fazem sínteses sem precisar de análises. Saltam para a síntese, sem nenhuma análise. Aí Fernando Pessoa disse, primeiro estranha-se, depois entranha-se a comunidade, a fraternidade. Como chegar a esse ponto de unidade? A unidade é geradora de uma energia, nos habilita a vibrar numa frequência cósmica, positiva, imaginativa, intuitiva, criativa, mas não poder. Einstein também disse, nunca soube de uma grande descoberta científica que não partisse de uma intuição. Como saltar para esse ponto quântico, como saltar quanticamente, não é, para esse ponto de unidade, de que tanto precisamos? Não é? Como sair da polaridade, sair da dualidade, sair das dicotomias. Vocês dois disseram, e Favete em especial, que a internetização do planeta está agudizando as coisas, não está facilitando. A superficialidade das informações, a instantaneidade das explicações, não é? A ligeireza das percepções, tudo descambando para o mundo da pós-verdade,
da pós-modernidade, num sentido perigoso, temerário. Vamos abrir o debate.